Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui esta noite. Queremos informar os irmãos que ontem à noite nós estávamos com o presbítero Manuel Edinaldo na congregação da Assembleia de Deus, que está ali no Patia, a qual nós demos o nome de Betel, a Assembleia de Deus Betel. E era também uma live com parte da igreja que estava assistindo, e hoje nós estamos aqui. Sexta-feira passada eu tive o privilégio de estar na rádio com o presbítero Jóbito. Foram 2 horas de programa, onde eu tive a oportunidade de citar as nossas congregações, que eu já estou com saudade. 90 dias que nós estamos assim, 90 dias que nós estamos reservados, com especialidade, pessoas da minha idade, da idade da minha esposa, que já somos do grupo de risco e estamos fazendo o possível que podemos para ficar reservados e etc. Mas agradeço aos irmãos que sempre têm estado em contato conosco, através do WhatsApp, e pessoas que nós temos atendido também. Deus abençoe aos santos e amados irmãos da Assembleia de Deus que está em Portugal, e tantos quantos estão a nos ouvir nessa oportunidade. Queridos irmãos, nesta noite nós queremos fazer uma reflexão da palavra de Deus. E eu desejo e eu quero ser útil nesta noite para Deus, e queria lhe fazer um apelo, ou quero lhe fazer um apelo. Pelo amor de Deus, você que está assistindo esta live, que está nos acompanhando, tenha bondade, tome a sua Bíblia, fique sentado num canto e não saia para uma coisa qualquer, mas nos acompanhe. Veja se você entende o que eu desejo falar nesta noite para toda a igreja do Senhor nesta cidade. Bendito seja Deus. Nós lemos 2, 3 versículos da palavra de Deus e vamos fazer uma reflexão, conforme eu falei. E estes versículos, para quem não estava na hora da leitura, é em Lucas capítulo 2, versículos 1 e o versículo 2. Veja bem, o versículo de número 1 do capítulo 2 de Lucas diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Vamos demorar um pouquinho aqui neste versículo. Aqui nós temos a pessoa de César Augusto, que era imperador romano. O seu governo se deu no ano 27 a.C. até 14 a.C. O seu nascimento, ele nasceu no dia 23 de setembro do ano 63 a.C., Palatino, Roma, na Itália. E o seu falecimento foi no dia 19 de agosto de 14 a.C. Então, eu achei por bem citar isso aqui, porque nós podemos descobrir de que César Augusto não era uma pessoa de uma idade muito avançada. Era um jovem, talvez, na idade de nosso governador, pelo que eu pude perceber aqui nessas referências. Aqui fala que do decreto que veio da parte de César Augusto. Nós já falamos que ele era imperador romano, mas
fez um decreto, e o decreto foi pedindo para que toda a população do império para um recenseamento, para recensear-se. E está no versículo 2, que diz assim: o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Atualmente, a gente tem ouvido falar muito em decreto. Decreto A, decreto B, decreto C, decreto do governador de São Paulo, do governador do Rio, do governador de Alagoas, governador de Pernambuco, e decreto vai, decreto vem. É bíblico isso aqui também. As autoridades daquela época, eles também usavam esse meio decreto quando precisavam. Louvado seja o santo nome de Jesus. Só estou dizendo isso para que as pessoas, aqueles que muitas vezes querem endurecer a cabeça e dizer assim, que não obedece a decreto. Não, espera aí. Biblicamente eu vou dar referência, não vou ler. Você deve ir no livro, na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1 a 14, você vai entender que toda autoridade é ministro de Deus. Toda autoridade é ministro de Deus. Estou repetindo para que fique guardado no seu coração. Bem, mas vamos em frente. Está aqui o decreto. Por que foi que saiu esse decreto? Irmãos, pare agora, escute o que eu vou lhe dizer. Eu coloquei um tema aqui que diz assim, Deus usando as autoridades. Eu vou dar um exemplo. Deus prepara todas as coisas e Ele mostra que é Ele que está no comando. Seja essa autoridade cristã ou não, mas é Deus que está no comando. Eu quero dizer a você que aqui talvez ninguém entendeu, mas Deus estava trabalhando, usando o imperador César Augusto e também o governador Quirino. Ele estava trabalhando. Mas trabalhando como pastor, olhe, isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito no versículo que nós lemos, que está lá no livro do profeta Miqueias, que foi provavelmente contemporâneo do profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. Ele profetizou e disse: Tu, Belém Efrata, de maneira alguma serás a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá aquele que é guia em Israel. Isso 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Miqueias já estava falando do nascimento de Jesus. E quando esse decreto saiu, era para que todo mundo fosse para a sua cidade para fazer o recenseamento, para se recadastrar, um recadastramento. E José e Maria, que eram casados, Maria estava grávida. Bendito seja o nome do Senhor. E eles logo cuidaram não de questionar o decreto. A Bíblia não diz nada que eles questionaram o decreto, nem tampouco reclamaram, mas eles cuidaram logo em obedecer. A obediência é a chave da bênção. Louvado seja Deus.
e escute-me por bondade. Pelo que nós vemos na Bíblia, José e Maria era uma família pobre. A gente percebe isso quando eles foram apresentar Jesus, que tinham que levar uma oferta, e eles não levaram uma oferta, vamos usar, de um boi, de um carneiro, eles levaram de os animais pequenos. Significa dizer que José e Maria eram um casal simples. Na nossa linguagem aqui nordestina, pobres. Não é? E eles resolveram aí, obedecendo ao decreto. E eles foram para Belém de Judá. A Bíblia não diz, mas eu imagino que Maria, como estava grávida, eu não sei quantos quilômetros tinha para Belém de Judá, de onde eles estavam, sei lá, aproximadamente 50 quilômetros, vamos dizer. Tudo indica que Maria foi montada num jumentinho. Eu estou me baseando na história, aí do jeito que o povo conta, porque a Bíblia não diz. Mas eles caminharam, e Maria foi, nos dias de dar à luz. E chegaram em Belém de Judá. E quando chegaram lá, eles não foram os primeiros a chegar. Eles já chegaram provavelmente pelo cuidado que José tinha, como qualquer bom esposo tem pela sua esposa, de ir devagar, cuidadosamente, cuidando dela. E chegaram lá em Belém de Judá, por incrível que pareça, não encontraram lugar nas hospedarias. Chegavam nas hospedarias procurando lugar e alguém dizia: aqui já está superlotado, não tem como. Aleluia. Ah, se o povo de Belém soubesse que naquela noite Maria, provavelmente José dizia: a minha esposa está grávida, já está sentindo as dores de parto, e eu preciso de um lugar para que nós passemos a noite. E alguém dizia: aqui não dá. Eu imagino que se alguém soubesse que era o Filho de Deus que ia nascer naquela noite, eles tirariam qualquer pessoa que tivesse hospedado, dizia: olha, eu vou arrumar um outro lugar para você, mas eu vou precisar desse apartamento para colocar um casal especial que estará aí. Mas Deus não trabalha assim, Deus trabalha dessa maneira. Que coisa bonita. Finalmente, como não acharam lugar para pousar naquela noite, aí alguém informou para eles e disse: olha, aqui próximo tem uma estrebaria. Estrebaria é aquele lugar onde dá comida aos animais. E José, não tendo outra opção, foi para aquele lugar aonde passou a noite. Só que lá pela meia-noite, 1h da manhã, os pastores que estavam no campo, apacentando e guardando os rebanhos, à noite, é claro, eles não estavam apacentando, estavam guardando o rebanho. Eles ouviram quando apareceu um coral de anjos que cantava e louvava a Deus e dizia: glória a Deus nas alturas, pois na cidade hoje nasceu o Salvador do mundo, Jesus. Glória a Deus. E eles ouviram aquilo, provavelmente ficaram arrepiados, como a gente se arrepia quando fala das coisas de Deus, das coisas boas. E naquela noite nasceu Jesus. Mas deixa eu trazer aqui uma verdade para que você entenda. Observe que Deus, para cumprir a palavra do profeta que falou há 700 anos atrás, que Jesus ia nascer em Belém, Deus mexeu com o imperador, Deus mexeu com o governador, Deus mexeu com as autoridades, mas a palavra de Deus se cumpriu. Jesus nasceu em Belém de Judá, porque
o profeta havia falado. Querido irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: se Deus já falou com você, se você tem uma palavra de Deus, fique certo que Deus vai cumprir a palavra que Ele falou a teu respeito. Ele mexe com o governador, Ele mexe com o presidente, Ele mexe com quem Ele quiser, porque Ele está no comando, Ele é Deus, e a palavra de Deus não fica sem se cumprir. Se você tem uma palavra de Deus, se você faz parte das promessas de Deus, que certamente você faz, pode ficar certo, glórias ao nome do Senhor, que o que Deus falou ao seu respeito vai se cumprir. E é breve, glória seja dada ao nome santo e eterno do Senhor, pois Deus cumpriu a sua palavra que falou a respeito do profeta Miqueias. E então, amados, é isso que eu quero comentar com você e fazermos uma observação. Não é à toa o que está acontecendo atualmente. É lamentável que tem muitos crentes que, por não lerem a Bíblia cuidadosamente, estão despreocupados. Estão pensando, uns até evangelista Moisés, estão pensando que estão tirando férias. Enquanto tem outros crentes que estão aproveitando para aproximar-se de Deus, porque já descobriu que por trás do que está acontecendo atualmente, em nosso tempo atual, Deus está mexendo com os Estados Unidos, Deus está mexendo com a Inglaterra, está mexendo com a Itália. Inclusive aqui falou em Itália também, que o rapaz aqui era lá da Itália. Glória ao nome do Senhor. Falou, Deus está mexendo com todas as nações. E o que eu acho interessante é o seguinte: eu estou falando sem máscara, mas a máscara está no bolso. Mas o evangelista Moisés está de máscara aqui. Deus está trazendo aquelas pessoas que se dizem grandes, poderosas. Ele está trazendo para um patamar de que eles estão igual a todos. Se o evangelista Moisés que está aqui, nós que estamos aqui, usamos máscara, o presidente está usando máscara também. Glória ao nome do Senhor. Se eu estou com cuidado, então o presidente também está com cuidado. O presidente dos Estados Unidos está com cuidado. Glórias ao nome do Senhor. Deus trouxe todas as nações aqui para um patamar. Bendito seja o nome do Senhor. E eu vou lhe dizer, queridos, que Deus está mexendo com as nações, não é à toa, não é por qualquer coisa. Deus está preparando muitos obreiros. Evangelista Moisés, eu fiquei preocupado, porque no primeiro mês, houve uma contagem, e 18 pastores foram embora só no primeiro mês. Em Belém do Pará, em 72 horas, eu ouvi num videozinho que mandaram, uma mensagem que mandaram no nosso WhatsApp, em 72 horas, 7 pastores viajaram. E Deus está chamando a atenção da igreja, de nós que somos igreja, e está chamando a atenção do mundo, do jeito que aconteceu naqueles dias do nascimento de Jesus. Quando houve aquele decreto, houve um rebuliço, houve um vai e vem tão grande de gente para lá e para cá. Uns iam para lá, outros vinham para cá, e houve um rebuliço muito grande. Era um decreto lá do imperador, do governador. Mas o que acontece? Deus estava por trás, cumprindo a sua palavra. Amados irmãos, segure na cadeira onde você está. Eu quero dizer uma coisa a você.
isto que está acontecendo, no final, Deus tem algo extraordinário para fazer na terra. Bendito seja Deus para sempre. Você que é estudioso das Escrituras, você que já estudou com relação ao tempo que passou, que foi dividido em dispensações, dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal e dispensação da lei. Esta dispensação que nós estamos é chamada de dispensação da graça e é a sexta dispensação. Bendito seja Deus. Escute-me por bondade. A dispensação da consciência, não sabemos quantos anos Adão e Eva passou lá no jardim, no tempo da inocência. Mas a dispensação da consciência durou 1600 anos e ela teve o seu fim com o dilúvio. Quando Deus mandou o dilúvio, aí passou a dispensação da consciência e entrou a dispensação patriarcal. Geralmente, acontece algo extraordinário quando é no final de cada dispensação e o começo de outra. Pode estudar que você vai ver que aconteceu coisas extraordinárias. Na queda, quando findou a dispensação da consciência, até a natureza sofreu e está sofrendo até hoje por consequência dos acontecimentos. E então, amados, agora nós estamos vendo Deus mexendo com as nações, Deus chamando a atenção de crente. Quem é crente e tem o temor de Deus, está na realidade de antena ligada, porque eu digo para você, eu vou repetir, quando passar isso que nós estamos vendo, vai haver um grande acontecimento. Bendito seja o nome do Senhor. Você talvez possa dizer, pastor, por que é que o senhor está falando com tanta certeza? Eu estou te falando com certeza porque com relação à dispensação da consciência foi 1600 anos, a dispensação do governo humano foi 400 anos, a dispensação patriarcal foi 500 anos, a dispensação da lei foi 1500 anos, e a dispensação da graça? A maior dispensação até então é a dispensação da graça, que já está com 2000 anos. E o que eu acho bonito é que Deus chegou e abriu um parênteses na história dos judeus, do povo judeu. Porque gentio não tinha vez, quem não era judeu não tinha vez, era considerado fora. Mas a Bíblia diz que Deus derribou a parede de separação. De ambos os povos fez um. Igreja não é uma religião. Igreja é um povo, povo de Deus. Se você pode dar glória a Deus, pode glorificar a Deus, porque você foi chamado por Deus para ser povo dele. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu dou glórias a Deus porque Ele me chamou para fazer parte do seu povo. Eu não tinha, a Bíblia diz que nós éramos jambuzeiros bravos e que Ele nos enxertou na oliveira verdadeira que é Jesus. E eu quero dizer a você, os nossos minutos estão terminando, e eu quero dizer a você, querido, de que não é de admirar
que quando passar todas essas coisas, aconteça o arrebatamento da igreja. A Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja. Paulo falou aos Tessalonicenses sobre o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós somos crentes, não é simplesmente para ser um povo, para ficar aqui, é um povo que tem compromisso com Deus e que temos promessas de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você ler a Bíblia lá em João capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Essas moradas Jesus preparou para aqueles que creem nele. Bendito seja o nome do Senhor. Nós que somos crentes, que estamos aqui na terra, tem pessoas, não tem problema, tem pessoas que olham para nós de canto de olho e dizem: isso é um povinho. Tá bom, pode dizer o que você quiser, só que tem uma coisa, meu amado irmão e amigo que está nos ouvindo nesta noite: se você quiser menosprezar, não tem nenhum problema. É um povinho, mas é um povinho que tem casa preparada nos céus e que tem promessa de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor para sempre, de irmos morar no céu e participarmos do arrebatamento da igreja. Por enquanto, evangelista Mosai e irmãos que estão presentes, essa igreja está vazia aqui. Quem sabe Deus está falando uma linguagem muda para nós aqui. Louvado seja Deus, que brevemente esses bancos vão ficar vazios para sempre. Glória seja dado o nome de Jesus. Quem passar por aí vai perguntar: cadê os crentes que faziam barulho? Cadê aqueles crentes que cantavam? Cadê aqueles crentes que davam glória a Deus? Aleluia! Ei, mas nós temos um destino, nós vamos morar no céu, o nosso lugar é no céu. Glória seja dado o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que ainda não é crente. Se você já é crente, esteja preparado, tome cuidado, porque o arrebatamento, irmãos, aleluia, os sinais estão se cumprindo de uma maneira extraordinária, os sinais da volta de Jesus. Então, esteja preparado, glórias ao nome do Senhor. Eu quero ainda pegar uma palavra aqui que vai dizer muita coisa para mim e para você. Os parâmetros para estarmos no céu é santidade. Bendito seja Deus. Para estarmos no céu, o que é que a igreja precisa fazer? Santidade. O que é santidade? É estar separado do mundo, saber o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é de Deus eu abraço, o que não é de Deus fica para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Saber o caminho que pode andar. E os parâmetros lá é santidade. Não tem outra maneira. Ou nós somos santos, santo quer dizer separados do mundo. Não é separado das pessoas, é separado do pecado, separado das coisas que Deus não se agrada. Porque no céu tem um hino do nosso cantor, da nossa harpa cristã, que diz que no céu não entra pecado. Glorificado o nome do Senhor. Então vamos cuidar disso, vamos ter cuidado com a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor, porque Jesus está voltando. Bendito seja o nome do Senhor, Ele está voltando. Escute, depois de tudo que está acontecendo, pode acontecer o arrebatamento, que vai, a Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos. Não vai levar 3 dias o arrebatamento, é num abrir e fechar de olhos. É por isso que o crente não pode brincar, não pode levar uma vida de brincadeira, e é isso que eu quero dizer. Até que brincar a gente pode, não é uma brincadeira qualquer.
não é brincadeira de mau gosto, mas é levar uma vida cristã de brincadeira. Nós temos que levar uma vida cristã a sério. Nós temos negócio com o céu. Nós vamos morar no céu. Glória ao nome do Senhor. Se você vai morar no céu também, se prepare. Irmãos, a morte, ela existe. É uma realidade. Você tem visto em nossos dias, eu dou graças a Deus porque está com uma semana mais ou menos que eu não ouço aquela musicazinha do carro de som passando e cantando a música e dizendo que morreu um ali que está sendo velado. No outro dia morreu um ali, à tarde morreu outro ali. Queridos irmãos, a morte existe, e eu quero dizer uma coisa para você: Deus já preparou tudo, bendito seja o nome do Senhor. Com respeito à salvação, o homem só vai para o inferno se ele quiser. Glória a Deus, porque Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, no livro de João, no Evangelho de João, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, que Deus abençoe a cada irmão. Eu tenho a felicidade de estar falando para vocês. Parece que estou vendo vocês aqui sentados, mas nós estamos mais perto do que nunca do arrebatamento da igreja. Crente vai subir. E você, amigo, se você estiver me ouvindo neste momento, faça uma reflexão. Se você tiver que partir para a eternidade hoje, que não é opcional, depende de Deus. Se você tiver que partir para a eternidade, qual será o destino da sua alma? Deus abençoe, muito obrigado. Guarde esta palavra de Deus no seu coração.